Estamos terminando a série sobre o rei Ezequias, né? Trazendo à memória o que me dá esperança. E esse é o último, então, sermão dessa série. E vou chamar a atenção de coisas que talvez você e eu não pensemos muito, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessa manhã, em como a história de Ezequias tem outras coisas a nos ensinar do que normalmente nós estamos acostumados a pensar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Antes de ler o texto da Bíblia, eu vou pedir para as crianças, elas estão preparadas? Tem o prancheta? Então beleza. Então crianças, para fazerem 2 desenhos, reparte a sua folha e você vai desenhar 2 coisas. A primeira coisa, você vai desenhar um cemitério. Consegue desenhar um cemitério? Então, os meninos, nada de monstro, hein? É cemitério só, tá bom? Um cemitério. E do outro lado da folha você vai desenhar o lugar em que Jesus estava quando ele ressuscitou. Então a tumba vazia, a gente fala o túmulo aberto, vazio, tá? O cemitério de um lado e o túmulo de Jesus aberto porque ele ressuscitou, ok? 2 desenhos, um de um lado, outro do outro. Eu vou dizer por quê. Eu explico a vocês, pais, o porquê que eu peço para as crianças desenharem isso. Olha o título da mensagem. Nem Georão, nem Jesus. E eu vou explicar quem foi Georão. E vou falar o que eu quero dizer que Ezequias não é Jesus Cristo. Por um lado, você pode dizer, óbvio. Mas o que significa Ezequias não ser nem Georão, nem Jesus Cristo? Vamos ler o texto e eu vou fazer algumas colocações sobre isso. O texto diz assim, 2 Crônicas 32, a partir do verso 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Pais de crianças pequenas vão entender o que eu vou falar agora. Toda vez que você leva a sua criança para algum lugar e tem contador de história, aqueles que abrem um livro ou de repente encenam uma história contada, normalmente as histórias infantis terminam a sua narração encenada com a seguinte pergunta: qual é a moral da história? Esse tipo de pergunta a gente faz sempre quando a gente quer saber se um livro ou se um filme, uma história, em qualquer formato que seja, tem uma boa lição. A gente está acostumado a isso. Essa ideia de que uma boa lição faz uma boa história. Isso que a gente vê nas crianças não é verdadeiro só de crianças, mas como isso acontece muito com histórias infantis, eu quero chamar a sua atenção porque eu sinto que às vezes nós esquecemos que histórias têm mais do que uma boa lição. Histórias possuem mais do que uma boa lição de conduta, que a gente chamaria de moral. Quando a gente pergunta qual é a moral da história, a gente quer dizer o que eu aprendo para a minha vida sobre como eu devo proceder. Pois histórias têm mais do que só lição de moral, né? Boas histórias podem levar a gente às lágrimas, simplesmente por nos compadecermos do sofrimento do personagem. Tem momentos que uma boa história leva você a lamentar, e o fato de você lamentar é uma boa história. Tem história que leva você com o desejo de ver a sua continuação, a parte 2, ou a 3, qualquer que seja. Não é? E isso significa que uma boa história gera uma expectativa de esperança. É uma boa história. Ela pode não ser uma lição de moral no sentido técnico da palavra, mas é uma boa história. E uma boa história também pode
despertar em você uma imensa admiração pelo escritor. Quando termina, você fala assim: esse cara escreve bem. Que história bem bolada, não é? Pode despertar em você louvor pelo escritor. Pois eu gostaria que você passasse a olhar, e essa é a minha tentativa de despertá-lo para uma coisa que não é muito comum no nosso meio. Eu queria que você passasse a olhar para o Antigo Testamento dessas outras formas que eu falei, e não só como um conjunto de histórias com lições de moral. É muito comum a gente ler o Antigo Testamento como sendo uma série de personagens que, quando termina de ler a história, você fala assim: e eu? O que eu tenho que fazer? Em semelhança ou diferente desse personagem? Só que o Antigo Testamento não é só uma bonita história porque tem lições de moral. Ele é uma história de redenção. E se é uma história de redenção, tem lugar para lamento, tem lugar para expectativa de esperança, e tem lugar para louvor. E isso faz dele uma boa história. Então tem momentos, por exemplo, que você olha para o pecado ou para o sofrimento de um determinado personagem, e tudo que você é levado a fazer é a lamentar. A Bíblia tem salmos de lamento. E isso não significa que você não aproveitou a história. Você não precisa ter uma lição de moral no sentido específico para aproveitar a história. Às vezes a história do Antigo Testamento, ela pode levar você a ter aquela expectativa de esperança. Por quê? Deus traz algum triunfo sobre um determinado inimigo, ou Deus faz uma promessa que deve manter o povo preso a Ele, atento a Ele. E isso é uma boa história. A história cumpre o seu propósito se ela desperta em você uma expectativa de esperança. E às vezes, ou espero que sempre, o Antigo Testamento leve você a louvar o Senhor, porque isso é uma boa história. Louvar o autor dela, dizer: só Deus para ter escrito essa história mesmo. Esse cara é bom. O Senhor Deus, Ele sabe fazer uma bela e comovente e transformadora história. Então, eu vou passar o resto desse sermão dizendo o seguinte: quando a gente olha para a história de Ezequias, que foi, eu passei 11 semanas, essa é a 12ª semana que eu estou pregando em Ezequias, para fechar a série. Quando a gente olha para um personagem como Ezequias, ele é apenas um exemplo. Eu queria que você entendesse que existe espaço para lições de moral, mas tem muito mais do que isso. E se a gente consegue olhar para os personagens do Antigo Testamento e só tentar achar a lição de moral, a gente é pobre na nossa leitura. As nossas devocionais de Antigo Testamento são muito fraquinhas. A gente tinha que aprender a ter espaço para lamento, expectativa e louvor. E é disso que eu queria falar nessa manhã. Por que eu disse que Ezequias não é como Jeorão, que é a primeira parte do título? Eu vou explicar. O final da vida de Ezequias leva-nos a refletir sobre como seria resumida a nossa vida. Imagina que eu perguntasse para você assim: o que você acha que vão dizer de você uma vez que eu e você partirmos? É uma pergunta interessante, inclusive uma pergunta que leva a gente a refletir: qual é o legado que eu tenho deixado? O que seria um sinônimo, um emblema da minha vida? O que representaria a minha vida? O texto que a gente leu conta algumas coisas que representaram a vida de Ezequias, que deram um resumo do que ele fez, de quem ele foi. Por exemplo, os primeiros versos que a gente leu, versos 27, 28 e 29, falam que ele era muito rico. Ele foi um rei extraordinariamente rico em comparação com outros. Aí você diz: Heber, será que isso é uma boa coisa? Dizer que ele foi rico? Não parece muito admirável à primeira vista, mas eu preciso te explicar que tem uma coisa por detrás disso. No livro das Crônicas, normalmente quando um rei era apresentado como rico, era sinônimo de que ele tinha sido fiel a Deus, de que ele tinha sido leal a Deus, de que ele tinha seguido os mandamentos de Deus, e Deus então o fizera cheio de bênçãos. Isso não significa que a mesma coisa Deus faz hoje, para que você não tenha confusão. Deus não promete enriquecer todo mundo que é fiel a Ele. Mas essa era uma forma de Deus tratar o povo judeu do Antigo Testamento, porque Deus tinha feito uma aliança, um pacto com Moisés. E Ele disse: se o povo me obedecer, cumprir os meus mandamentos, eu vou colocá-los na terra, e a terra deles vai dar leite e mel e vai ser fantástica.
Então, quando o povo desobedecia, eles perdiam certas coisas. Quando eles obedeciam, eles recebiam coisas. Era uma forma de Deus didaticamente ensiná-los a serem fiéis. Então, se é assim no livro das Crônicas, é sinônimo de que Ezequias foi um rei fiel. Um servo cuja vida foi em grande medida, não totalmente, mas em grande medida, fiel a Deus. Então, é como se no finalzinho da vida, o autor estivesse resumindo, dizendo, olha, Ezequias foi fiel a Deus. O texto básico também menciona uma outra coisa. O texto que a gente leu. Outra coisa. Que é o fato de Ezequias ter feito um grande projeto de engenharia. Verso 30, dá uma olhada. Fala assim, foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Eu mencionei esse túnel, que é chamado pelos estudiosos de túnel de Siloé. Eu mencionei outras vezes, e falei que existe até hoje, como um testemunho do grande feito de engenharia desse rei chamado Ezequias e dos seus trabalhadores. O que ele fez? Ele trouxe água de fora da cidade para dentro da cidade, possibilitando que em tempos de guerra o povo tivesse recursos de água, quando a cidade era cercada, era sitiada. Então, esse túnel é muito mais do que uma demonstração de poder e realização científica. Ele é sinônimo de um cuidado de um rei para com o seu povo. Esse rei fez isso porque o povo precisava disso. Portanto, essa medida foi uma expressão do cuidado pastoral desse líder. Foi expressão de amor para com o povo e proteção própria de pastor. O que eu quero dizer é que, além de ser fiel a Deus, ele era zeloso para com o povo que ele liderava. Inclusive o texto que a gente leu, olha o verso 32. Fala assim, os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos. Significa que Ezequias fez atos piedosos, tanto em relação a Deus, como em relação ao próximo. Ele resumiu bem as duas coisas que Deus diz que nós temos que fazer: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Em outras palavras, ele foi um rei que marcou por essa fidelidade. Por essas duas razões, fidelidade a Deus e cuidado do povo, é que Ezequias foi honrado de forma singular. Olha só o que diz o verso 33. Ezequias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião de sua morte. A ideia de prestaram-lhe homenagens é muito forte a expressão, dizendo que ele foi honrado sobremaneira. Quando a gente compara com os demais reis que foram honrados, Ezequias está lá no topo, junto com mais 2 reis, de toda a lista de reis. Ele, Ezequias, Asa e Josias foram os mais honrados. Isso significa que o povo reconheceu que esse rei era um rei distinto, um rei diferenciado. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque ele faz contraste com um outro rei, chamado Jeorão. Lá em 2 Crônicas 21, 20, se você quiser abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas 21, 20, fala assim, guarda essa expressão, porque essa é uma das coisas que você nunca gostaria de ouvir de alguém que você ama que se foi, e você nunca gostaria de saber que diriam isso de você quando você morresse, partisse. Olha só, fala que Jeorão morreu e ele foi sem deixar de si saudades. Partiu esse rei e ele não deixou saudades. Por que eu estou chamando a atenção desse rei? Jeorão é um desses tristes exemplos de quem tem a faca e o queijo na mão e faz muito mal. O desempenho dele de vida é péssimo. Então o resumo no final da vida dele não é muito bom, não é nada bom. O povo achou até bom que ele morreu, porque ele não deixou saudades. Ezequias, em contrapartida, ele é alguém que deixou saudades. Por quê? Porque ele era querido? Não é isso que o texto diz. Que ele foi um rei que fez o que tinha que fazer. Ele foi fiel a Deus e ele cuidou do próximo. Em outras palavras, ele amou a Deus e ele amou o próximo. Se eu pudesse destacar uma coisa que eu gostaria
que as pessoas me lembrassem por isso, era isso aqui. Eu gostaria de deixar saudades por alguém que amou a Deus e amou o próximo. Não é? Não seria bom se a nossa vida fosse resumida assim? Olha, fulano se foi, mas que pessoa fiel a Deus. Que cuidado para com o próximo. Ezequias foi assim. Então, ele foi muito distinto de Jeorão. Foi muito distinto. Foi um homem fora de série por tudo que ele realizou pelo seu povo. Mas, agora presta muita atenção, que agora que o sermão dá uma virada. Se o sermão terminasse aqui, seria parecido com muita coisa que a gente ouve, mas eu acho que seria muito pobre. Eu falar dos grandes feitos de Ezequias e vamos terminar a série. Muito pobre. Por quê? Porque às vezes a gente, ao fazer isso, a gente acha que o Antigo Testamento é só um livro com um monte de liçãozinha de moral. Em que a gente olha alguém e fala assim, olha, então imite esse homem. Faça isso. Ou não imite esse homem. Não seja como Jeorão, seja como Ezequias. Só que essa é uma aplicação muito simples e muito carente de entender o propósito do porquê Deus deixou esse livro conosco. Ele não é só mais uma lição de moral. A história de Ezequias faz parte de uma história maior, uma história da redenção. E eu queria que você agora atentasse para isso, porque essa é uma forma diferente da gente ler o Antigo Testamento, mas eu creio que ela é mais fiel ao propósito que Deus deixou para nós nessa história. E a história que a gente leu aqui, esse texto que está impresso no boletim, embora haja menção das honras e tão certas, ele tinha que ser honrado por aquilo que ele realizou como rei, o final da história dele mostra que até o mais glorioso dos reis cai. Se você prestar atenção, versos 27 a 30 fala muita coisa boa que ele fez, aí no 31 está assim, mas, está no começo do boletim aqui, ó, no começo da segunda página do texto. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca... Foi a história que nós contamos no domingo passado. Quem estava aqui lembra da pregação de Isaías 39, sabe que quando Deus o curou, depois de Deus ter dado muitas bênçãos a ele, riquezas e ter curado de uma doença mortal, o que ele fez? Seu coração se orgulhou. E ele caiu. Não porque ele estava mal e estava sofrendo muito, pelo contrário, ele estava bem. Aí nós falamos sobre aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado, aquele que acha que está de pé, cuidado para não cair. Ele caiu. E nós estamos falando de um dos reis mais celebrados da história de Israel. E até um dos mais gloriosos cai. Isso faz dele bem parecido com os outros reis. Ele não é Jeorão, mas ele também não é muito melhor, porque ele também cai. Um após o outro, todos eles, e nasceu e reinou tantos anos e morreu. E o fato dele morrer também é sinal de que ele é bem parecido com os outros. Ele morre. Aí você fala assim, pastor, mas lógico que ele morre, todo mundo morre. O fato de ser natural não significa que você deve olhar como algo comum. É sinônimo da fraqueza dele, da limitação dele. Eu explico por quê. Esse era um rei que tinha que contribuir para que o plano de Deus para Israel fosse realizado, o povo de Deus fosse bem servido e caminhasse crescentemente glorificando a Deus e se tornando mais e mais abençoado. Só que depois que Ezequias morre, vem um rei em seu lugar. Fala assim, e reinou Manassés em seu lugar. E Manassés foi o pior rei da história de Judá. O pior rei da história de Judá. O seu próprio filho foi o que Judá teve de pior. A ponto do escritor do livro dos reis falar que foi por causa de Manassés que as pessoas são levadas para o exílio babilônico. Isso significa que até Ezequias, o grande rei Ezequias, não consegue evitar a decadência de Judá que conduz ao exílio babilônico que começa com Manassés. Ele não é o tão esperado filho de Davi, sabe por quê? Lá em 1 Crônicas 17, Deus faz uma promessa a Davi, que ele teria um descendente que estabeleceria o seu trono para sempre. Mas não foi Ezequias. Não foi Ezequias. A continuação da história de Judá morro abaixo é motivo de lamento. Lembra que eu falei que tem espaço para lamento?
Quando você vê um Ezequias fazendo isso, mas escorregando, você fala, que pena. Às vezes a história bíblica nos leva a lamentar. Ou quando você vê Judá indo bem debaixo da liderança de Ezequias, mas aí surge a história de Manassés, você fala, que pena. Retrato bem da nossa vida, de como certos momentos são esses momentos Manassés, né? E não os momentos de grande vitória. Por causa dos pecados na nossa vida. Porém, a promessa de um descendente de Davi diferenciado continua presente em todo o Antigo Testamento. Eu quero que você entenda que isso aqui não é só uma biblioteca. É verdade que tem 66 livros, mas isso aqui também é um livro, com uma história, com vários capítulos. Tem capítulos mais alegres, mas tem capítulos tristes. Só que em todos eles, uma promessa permeia, gerando uma expectativa na vida do povo. De que viria um filho de Davi, que seria um rei diferente dos demais. E Ezequias não é esse. Esse tão esperado filho de Davi que reinaria para sempre, ele é o centro da história da redenção. E é para ele que os nossos olhos têm que focar quando você termina a história de Ezequias. Você está estudando Ezequias, nossa, que bonita essa história, né, pastor? Eu estou aprendendo tanta coisa boa, e Ezequias morre. E agora? O que você faz quando o seu modelo morre? Você está vendo por que não pode ser só história, lição de moral? Não pode ser só lição de moral. Porque o seu modelo morre. Ele é fraco, ele é impotente, ele não tem condições de estabelecer o reino de Deus para sempre. Ele se vai. Por isso que quando pais educam seus filhos, escutem isso, pais. Quando pais educam seus filhos, eles crescem vendo no pai e na mãe modelo para seguirem. Mas tem um momento da vida deles em que eles têm que parar de olhar para os pais e olharem para o Salvador Jesus Cristo. Porque pai e mãe se vão. A gente não fica modelo para sempre. Não fica. Como Ezequias, nós vamos. É por isso que a forma como Deus escreveu essa história de redenção, ela tem que sempre levar os nossos olhos para a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria que você aprendesse a fazer isso. Que você começasse a ler o Antigo Testamento como uma grande história. É um livro grande, eu sei que é. Mas cada capítulo que você lê, e você tem que estar ciente de que tem uma promessa permeando toda a história. E quando a história parece que fica boa, você fala, não, eu acho que Ezequias vai fazer muita coisa boa. E aí ele cai. E depois ele morre. Parece que o povo volta a estaca zero. Errado. Deus está conduzindo a sua história a uma expectativa de salvação. A sua vida é igual. Eu e você vivemos momentos em que parece que a gente volta a estaca zero. Você tem a sensação nítida de dizer assim, ó, eu acho que não valeu de nada. Eu acho que eu voltei para o ponto zero. Errado, errado. Você está com os olhos nas coisas erradas. Se você tivesse com olhos em Jesus Cristo, você entenderia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é o bem daqueles que amam a Deus? É sermos feitos segundo a imagem do seu Filho. Se a gente lesse o Antigo Testamento assim, todas as vezes que a gente terminasse uma história, a gente diria, mas Jesus é a solução. Exatamente. É para Jesus que eu tenho que voltar os meus olhos. Exatamente. E é assim que a gente devia fazer com a nossa vida também. Eu queria que você, agora uma lição para os pais, para os professores de escola dominical, de adultos ou de crianças, que a gente parasse de olhar as histórias do Antigo Testamento, os personagens bíblicos do Antigo Testamento, só com o intuito de tirar lições de moral. Então, vamos ser como Davi, ou não vamos ser como Davi. O Antigo Testamento é mais do que isso, muito mais do que isso. Às vezes, as crianças, não só adultos, têm que ser levadas a lamentar a presença de pecado nesses personagens. Às vezes, elas têm que ser despertadas, como nós, a ter expectativa de tempos melhores. E às vezes, elas têm que ser ensinadas a louvar a Deus por essas histórias. Tem muito mais no Antigo Testamento do que só lições de moral. É a história da redenção do povo de Deus. E eu queria que você passasse a ler esse livro de forma diferente. O meu intuito em passar 12 semanas
refletindo em cima da história de Ezequias, não é para você falar, olha, gostei pastor, muita coisa boa, vou imitar esse homem. Se for, então você não entendeu a história de Ezequias. Esse livro é um livro da história da salvação do povo de Deus. Portanto, Ezequias, por mais que tenha feito coisas grandiosas, ele não chega lá. Ele não chega lá. Nós precisamos de outro rei. Porque esse morre. O outro rei não morre. E fica morto. O outro rei morre e vive eternamente, como as crianças desenharam no túmulo vazio. Vamos ler o Antigo Testamento assim e a gente vai crescer muito mais. A gente vai aprender a ler histórias com outra ótica, mais do que só liçãozinha de moral. Eu repito, não é que a Bíblia não ensine exemplos a serem imitados ou evitados, mas ela tem muito mais do que isso. Eu gostaria que você aprendesse a ler as Escrituras assim, para você e para os seus filhos. Vamos orar.